Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o Silvio. Seja bem-vindo a esta casa, assessor do Giacobo, representando o deputado federal. Prazer imenso com vocês. Invocando a Deus pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 26ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura do Poder Legislativo Mouroense. Solicita ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores. Bom dia a todos. Subtenente Macedo. Presente. Escrivão Parma. Presente. Edilson Martins. Presente. Eliane do Café. Bom dia. Bom dia. Presente. Elvira Lima. Presente. Doutor Heraldo. Bom dia. Presente. Professor Geraldo. Presente. Hélio HG. Presente. Bina, presente. Jadir Soares Pepita. Presente. Márcio Berbet. Presente. Márcio Moraes. Presente. Sidney Jardim. Presente. Neste momento, solicito ao vereador Dr. Heraldo Teodoro de Oliveira que faça a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convidamos que todos fiquem de pé. Bom dia a todos. Eu remeto a vocês o que Jesus disse antes da sua morte nos evangelhos de Mateus, Lucas e João. A esperança é Jesus. Mesmo que durante a vida alguém tenha se sentido superior pela cultura, riqueza ou posição exercida, na hora da morte, o sentimento de impotência se iguala ao de todos nós. É exatamente aí que as palavras de uma pessoa ganham mais profundo significado, pois descortinam sua alma, seu interior. As palavras ditas por Jesus, um pouco antes da sua morte, revelam o grande preço pago para nos salvar. E principalmente, sua confiança irrestrita no Deus da esperança, exemplo a ser seguido por todos nós. Amém. Comunicamos que a ata será apreciada nas próximas sessões. Expediente, artigo 80 do Regimento Interno. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores, artigo 80, inciso 4º do Regimento. Indicações. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Senhores pretendem que sejam feita a leitura de alguma delas? Artigo 129 do Regimento Interno. Senhor secretário, proceda à leitura numérica e o nome do vereador. 1551-2025, Márcio Berbet. 1552-2025, Márcio Berbet. 1553-2025, Márcio Berbet. 1554-2025, Eliane do Café. 1555-2025, Escrivão Parma. 1556-2025, Escrivão Parma. 1557-2025, Escrivão Parma. 1558-2025, Escrivão Parma. 1559-2025, Escrivão Parma. 1560-2025, Escrivão Parma. 1561-2025, Escrivão Parma. 1562-2025, Escrivão Parma. 1563-2025, Escrivão Parma. 1564-2025, LHG. 1565-2025, Subtenente Macedo. 1566-2025, Subtenente Macedo. 1567-2025, Subtenente Macedo. 1568-2025, Subtenente Macedo. 1569-2025, Eliane do Café. 1570-2025, Eliane do Café.
1571-2025 LHG, 1572-2025 LHG, 1573-2025 LHG, 1574-2025 LHG, 1575-2025 Escrivão Parma, 1576-2025 Márcio Berbet, 1577-2025 Márcio Berbet, 1578-2025 Márcio Berbet, 1579-2025 Márcio Berbet, 1580-2025 Márcio Berbet, 1581-2025, Márcio Berbet, 1584-2025, Sidney Jardim, 1585-2025, Sidney Jardim, 1588-2025, Sidney Jardim, 1589-2025, Escrivão Parma, 1590-2025, LHG, 1591-2025, Escrivão Parma, 1592-2025, Escrivão Parma, 1593-2025, Escrivão Parma, 1594-2025, Escrivão Parma, 1595-2025, Escrivão Parma, 1598-2025, Márcio Moraes, 1599-2025, Márcio Moraes, 1601-2025, Márcio Moraes, 1602-2025, Márcio Moraes, 1603-2025, Márcio Moraes, 1604-2025, Márcio Moraes, 1606-2025, Márcio Moraes. Leitura, discussão e votação de requerimentos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do requerimento. 317-2025, Márcio Moraes, Executivo Municipal. Informar a fim de esclarecimento público sobre o projeto de continuação da malha de pavimentação asfáltica na estrada para o Saltinho, estrada velha de acesso à cidade de Roncador, com início na BR-487, Parque Industrial da Coamo, até a Igreja Lago Azul, na Associação Arila. 1. Existem projetos ou laudos técnicos para a referida obra de continuação da malha de pavimentação asfáltica? 2. Não havendo projetos, qual a viabilidade e previsão de elaborá-lo? 3. Resposta, sendo positiva, existe a possibilidade de enviar a esta Casa de Leis uma cópia na íntegra? 4. Há previsão orçamentária específica para a execução da continuidade da pavimentação asfáltica na localidade mencionada? 5. Quais critérios utilizados para definir as prioridades na expansão da malha asfáltica nas áreas rurais do município? Em discussão, requerimento. Para discussão, presidente. Com a palavra, vereador Sidney. Senhor presidente, primeiro parabenizar o vereador Márcio pela iniciativa. E eu lembro bem, vereador Márcio, quando a ex-presidente Dilma veio a Campo Mourão assinar a ordem de serviço para o asfalto dessa BR. Na época eu fiz uma crítica, eu falei que a gente estava sendo enganado. E fui muito criticado na época, principalmente pelo pessoal do PT. O que, para mim, ser criticado pelo PT acaba sendo um elogio. Mas eu disse na época que a presidente estava vindo aqui para enganar todos nós, assinando uma ordem de serviço que jamais aconteceria. Dito e feito, passou-se o tempo, os vereadores que acompanharam na época, eles até alugaram os barracões ali próximo a isso, colocaram algumas máquinas lá, dizendo que a obra iria começar. Essa obra nunca começou e não vai começar tão cedo. Nós tivemos visita de 3 presidentes em Campo Mourão. Uma veio aqui só para nos enganar, para assinar uma ordem de serviço de algo que jamais aconteceu e que eu confesso que eu não vou ver acontecer tão cedo. E eu lembro ainda naquela época que, como eu fiz críticas públicas a então presidente Dilma Rousseff, teve um cidadão que me procurou e falou que eu tinha que denunciar no Ministério Público porque a Gleisi Hoffmann tinha uma propriedade nessa rodovia e era por isso que estava saindo o asfalto. Ela tinha uma propriedade rural próxima a Palmital e próximo a essa rodovia. O asfalto ia sair para beneficiar uma propriedade dela e do então marido dela. Hoje eles não são mais casados. Ela é casada hoje com o deputado Lindenberg. E na época eu disse que eu não denunciaria, até porque eu torceria para que vários políticos tivessem propriedade perto de rodovia sem asfalto. Porque daí o asfalto sairia. O cidadão veio em tom de crítica, não, estão fazendo asfalto lá porque tem uma propriedade perto. Eu falei, não, eu vou torcer para todo político ter uma propriedade perto de rodovia, porque daí sim sai o asfalto. Resultado, mesmo assim não saiu o asfalto, e agora precisa de nós, vereadores aqui de Campo Mourão, ficar pedindo, cobrando para uma melhoria. Eu sei que a ideia do vereador Márcio aí não é a rodovia inteira, e sim um trecho dela que contempla Campo Mourão, contempla essa comunidade ali, e por isso é muito importante essa cobrança aí, e parabéns pela iniciativa. Mas eu só faço questão de falar para lembrar que nós fomos enganados por uma presidente da República, que a ordem de serviço foi assinada aqui em Campo Mourão, e eu falei que aquela ordem de serviço era falsa. Isso eu acho que já tem o quê? 10 anos, se não me falha a memória, 12 anos, até hoje não tem 1 metro quadrado de asfalto
naquele local. Fomos enganados por uma presidente da República. Continue discussão. Gostaria, senhor presidente. Com a palavra, Parma. Vereador Sidney, vereador Márcio, quanto ao asfalto eu não sei, mas eu tenho uma notícia boa para o vereador Márcio. O cascalho se iniciará lá, Márcio. Eu falo porque eu conheço bem a região, tenho amigos e tive propriedade naquela região, então eu frequento muito lá. E vocês falavam ali, vai até metade, porque exatamente a ponte é a divisão de município. Na gestão passada, a gente, junto com o vereador de Lusiana, que é meu amigo particular lá, a gente se uniu para reformar aquela ponte que havia sido levado pela água. Tiveram ali uns vendavais, muita chuva, e acabou danificando a ponte lá. E salvo engano, até o Ireno, que é muito companheiro, e aproveitar e mandar um abraço para ele, sarcástico, ele falava: Parma, mas do jeito que você quer não dá, porque 90% da ponte é de Campo Mourão, 10% só de Lusiana, eles vão ficar no lucro. Aí a gente conseguiu lá reformar, e nessa situação eu tomei conhecimento que ali está a divisa do município. Mas o cascalho, eu falo porque a gente vinha brigando pela gestão passada, e você sabe, briga ali também, o cascalho vai sair, já pode ficar tranquilo aí, que pode avisar o pessoal que o cascalho, acho que até esse ano sai. O Edilson também trabalha bastante lá, ele tem uma noção disso aí. Cascalho, e nos prometeram, Edilson, na gestão passada, principalmente para você que atua ali na associação do pessoal, as fresas, para descer pelo menos aquele, passando da Coamo ali, tem uma descidinha próxima da antiga granja da Coamo, aquilo ali, você que está atuando bastante lá também pode cobrar, que pelo menos as fresas eles tinham nos prometido para a gestão passada lá, e que acabou na correria não acontecendo. Para discussão, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edilson. No mesmo sentido aí que o Parma já mencionou, quero parabenizar o Márcio também e pedir, Márcio, se possível, para assinar junto com você esse requerimento. Nós temos realmente uma luta ali de algum tempo. Tanto eu quanto o próprio vereador Pepita, que no período que nós estávamos lá na gestão passada, existia várias reclamações. Um deles era o cascalho, foi arrumado. Depois a adequação, quando a ponte rodou ali, né, também o Parma acompanhei o Ireno, junto com toda a equipe, arrumaram a ponte. Aí o pessoal daquela região, que são em torno de 35 famílias, solicitava lá um poço artesiano. E nós não conseguimos executar o poço justamente porque não existia uma associação. Daí reunimos, fizemos várias reuniões e criamos então a Arila, que é essa associação, e o poço já está pronto, já foi perfurado, 102 metros e todos satisfeitos. Agora vem a cobrança justamente desse asfalto. O reperfilamento ou a fresa, realmente, eu tenho até um pedido nesse sentido, né? Mas nós temos certeza que se saísse aí esse asfalto, o Sidney Jardim já mencionou, né, que acha muito difícil sair esse asfalto nesse exato momento, mas pelo menos tem um pedido aqui, né, e nós podemos cobrar. Então, eu parabenizo você, vamos juntar aí, se possível, né, eu queria fazer parte desse momento aí e cobrar a fresa e em seguida, né, ver a resposta que vai vir aí do executivo, né, e de quem de direito essa questão do asfalto. Mas parabéns, é isso mesmo, nós temos que dar uma resposta para a comunidade, que a comunidade nos cobra e você foi lá e fez o requerimento e tem certeza que vai ser aprovado. Continue a discussão. Em votação, requerimentos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando. Requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Senhor secretário, há requerimento de regime de urgência? Sim, temos um requerimento de regime de urgência. Faça a leitura dele. Vou passar para o vereador Edilson Martins, que é o requerimento dele, pediu para fazer a leitura. Bom dia mais uma vez. Então, eu solicitei nesse exato momento, porque desde a semana passada eu venho tentando conversar e consegui falar com o gerente do DR, e já aproveito, depois que eu fizer a leitura, eu quero convidar o Pepita, que é daquela região também, que eu tenho certeza que ele vai querer assinar junto. O vereador que apresenta subscreve no uso das suas atribuições conferidas pelo artigo 137, inciso 3º e 4º, combinado com o 160, inciso 2º, a linha D, e 162, inciso 2º do regimento interno desta Casa de Leis, requer, ouvido o soberano plenário, que seja encaminhado expediente ao engenheiro Marcelo Shigeru Nashiyama,
gerente responsável do Departamento de Estrada e Rodagem, DR de Campo Mourão, solicitando informações a respeito da faixa de domínio localizado nas margens da BR-467, nas proximidades da Santa Lúcia, do quilômetro 128, especificamente quanto à responsabilidade do DR pela execução das caixas de contenção existentes no local. Requer-se ainda esclarecimento sobre se serão dadas condições de acesso adequado aos moradores da região, tendo em vista que as atuais intervenções dificultam a entrada e saída dos veículos, principalmente para quem precisa acessar pela esquerda. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo buscar informações oficiais acerca da execução das caixas de contenção realizadas às margens da 487, no trecho em frente ao acesso da Santa Lúcia e quilômetro 128. A intervenção, além de restringir a faixa de domínio, acaba por prejudicar diretamente aos moradores condutores que necessitam realizar manobras de entrada e saída naquele ponto. Ressalta-se ainda que o trecho em questão se encontra em uma curva, situação que agrava os riscos, já que os veículos não dispõem de área de refúgio segura para realizar conversão à esquerda, expondo os condutores e passageiros a acidentes. Portanto, é imprescindível que o DR esclareça se tais obras fazem parte do planejamento próprio, se haverá adequações para garantir o acesso seguro aos moradores, os quais providências estão sendo tomadas para assegurar, quais providências asseguradas estão sendo tomadas para garantir a segurança viária da localidade. Sala de Sessões, 9 de setembro de 2025, vereador Edilson Martins. Em discussão, urgência do requerimento. Em votação, urgência do requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários manifestam levantando. Urgência aprovada por unanimidade. Em discussão, o requerimento com urgência já aprovada. Para a discussão, senhor presidente. A palavra, vereador Edilson. Pepita, eu nasci ali, você também é daquela região, você conhece muito bem a Santa Lúcia, o Parma também nasceu naquela região, e sabe que nós temos uma curva vindo de Araruna, sentido Campo Mourão, e sentido Campo Mourão, Araruna, ela acaba sendo contra a curva. E o DR, não sei se alguns dos vereadores teve acesso, mas eu fui cobrado a semana passada e hoje novamente. Ô Marcelo, tem como você colocar aí o vídeo sem o som dessas... Ó, está aí. Essa é a faixa de domínio, nós sabemos, do DR, é direito deles em fazer essas caixas de contenção, mas agora, como é que nós vamos dar condições seguras para os moradores daquela região? Aí é uma área agrícola, nós temos ônibus escolar, nós temos ali pessoas que são buscadas constantemente pela unidade, pela ambulância, moradores, caminhão, manobras, e fizeram caixa de contenções, uma em cima da outra, não dando condições de que onde está escrito Santa Lúcia ou Vale da Paz, os veículos que param à direita para contornar ali e entrar na Santa Lúcia, eles não têm mais condições, eles caem nas valas. Agora, como é que nós vamos permitir que isso aconteça e não dar mais condições aos moradores entrar no próprio local, ali onde eles têm que ir? Então, são várias famílias, essa é uma via principal, e a Santa Lúcia, até na boiadeira, dá acesso também ao quilômetro 128. Permite uma parte? Sim. Não ouvi toda a sua lavra, a sua fala, mas, além do DR, acho importante que a gente remeta ao município de Araruna, a Câmara de lá também, para que eles, juntamente com nossa Câmara, o requerimento de Vossa Excelência, aperte o DR para que isso aconteça. Ô, doutor Aldo, muito obrigado. Podemos, válida a sua consideração, até porque é divisa ali, né? Na verdade, ali já pertence praticamente a Araruna, mas o que nos faz com que apresentássemos esse requerimento é justamente porque é uma curva. E eu falei hoje pela manhã com o Marcelo está em Curitiba, diz que já me retorna, talvez ele até tenha uma resposta antes, né, de finalizar esta sessão, mas nós temos que entender, Heraldo, qual o motivo de fazer contenções nesse formato e numa curva.
E aí os veículos, logicamente, quem está, olha, para você ver, quem está indo sentido Araruna não consegue, ou entra direto à esquerda e pode colidir ali de frente, e se sair à direita, cai num buraco. Então, assim, eu acredito que o Marcelo é uma pessoa, nós estivemos lá, os vereadores, todos aqui que estão, estivemos lá para resolver uma outra situação, ele nos atendeu muito bem, já respondeu meu áudio aqui, dizendo que vai verificar que estão 2 engenheiros novos que fazem parte do quadro DR, e ele quer entender também essa situação. Mas peço aos vereadores que aprovem, até porque nós temos que dar garantia de segurança para a população ali daquela região. Então, Edilson, concede uma parte? Sim, com certeza. Não, esse requerimento é de extrema importância, tendo em vista que nós já teve vários acidentes, inclusive de motoqueiro, que cai dentro dessas caixas de contenção na beirada do asfalto, e principalmente em dia de chuva, aí, que a água, no caso, ela é justamente para escoar a água, e enchendo de água já teve casos, inclusive, de pessoas que perderam sua vida devido a cair acidentado dentro dessas caixas com moto, e depois, quando foram achá-la, já estava sem vida. Então, eu passei lá também, inclusive, estava conversando com o doutor Heraldo. Essa localidade aí, bem nessa curva aí, ela é divisa de município Campo Mourão com Piabiru. Logo mais abaixo já é município de Araruna, que eu conheço bem essa estrada rural, passo bastante nessa rodovia para trabalhar na área rural ali da comunidade quilômetro 128, e ficou muito perigoso. Então, quero aqui parabenizar você, e com certeza temos que tomar, sim, uma providência sobre essa questão. Ô, Pepita, agradeço, e lembrando também a Eliane daquela região, né, tem propriedade ali, então, não tem muito mais o que discutir, a não ser, né, aguardar a resposta, e tomara que eu já enviei agora para o Marcelo, e que eles sejam sábios nesse momento, e vão lá, porque pelo menos a parte ali, bem na curva, ô Pepita, onde tem a placa Vale da Paz, eles vão lá e fecham esses buracos e dê uma arrumadinha ali, passe um rolo compactor, porque pelo menos ali fica um refúgio. Eu, lógico, eu não sou engenheiro, mas também acredito que eles devam ter feito algum estudo, porque a chuva também pode aquaplanar ali os carros, né, se tiver muita quantidade de água, mas dá para se fazer a contenção para cima e um pouco abaixo, e deixar esse refúgio para que os moradores dali tenham condições e um acesso seguro. Obrigado, Edilson. Continua a discussão. Em votação, o requerimento com urgência aprovado. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários manifestam levantando. Requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Senhor presidente, pela ordem, gostaria só de dar uma sugestão para Vossa Excelência. Não tem previsão regimental, mas o senhor pode adotar o pedido. A nossa secretária Carla do Esporte está aqui. A Carla é uma queridona, ela veio aqui fazer um convite para todos os vereadores. Aí, se o senhor desse 1 minuto, 2 minutos para ela falar ali no microfone, fazer esse convite. A Carla é daquelas pessoas que sempre recebe a gente muito bem quando vai lá. Então, quando ela vem nessa casa, senta ali, fica aqui para fazer um convite, eu acho que por questão de respeito, 1 minuto ou 2 minutos para ela fazer o convite. Sidney, você sabe, regimentalmente nós não é que existe. Não podemos, né? Então, peço desculpa para a Carla. A Carla entregou para nós aí, ela sabe o carinho que todos nós temos por ela, mas regimentalmente nós não podemos. Passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito à parte, artigo 81 do Regimento Interno. Senhor secretário, há vereador inscrito? Sim, temos 3 vereadores. Primeiro, Ibinés Teixeira Obina. O senhor tem 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos demais vereadores e vereadoras, bom dia a todos que estão aqui, nossos colaboradores, né, assessores, um bom dia especial à Carla, né, nossa presidente da Fundação de Esportes, aí, hoje presente aqui. E primeiro eu quero agradecer, né, pela recepção que tivemos aqui na Câmara, tanto eu quanto o doutor Heraldo, né, as boas-vindas também ao doutor Heraldo, nós voltando para a Câmara, né, para fazer um trabalho e dar continuidade no nosso trabalho.
Então, o trabalho do vereador é importante, né? A gente sabe que tudo aquilo que nós trazemos para a gestão, trazemos para o executivo, não é nosso, é da comunidade, é da população. Então, nesse contexto, a gente sabe a importância, né, do trabalho do vereador lá fora, que é o vereador que faz esse contato, né, com a população de modo geral, esse contato que é importantíssimo para a gente trazer toda essa demanda. Óbvio que a gente filtra muita coisa lá fora, porque a gente sabe que nem tudo que a gente pega lá fora é o município que é o responsável, né, de competência do município, mas muita coisa que a gente pega lá fora, a gente vai filtrando, e o que é de responsabilidade do município, a gente vai mandando para a área responsável e cobrando para que se possa ter o retorno e, no final, ter o atendimento à população. Então, primeiramente, agradecer a todos aí pela recepção, né, pela receptividade. E a Carla está aqui, realmente ela trouxe um convite para todos nós. Falando aqui, a gente vem falar da Semana Municipal de Esportes. Então, a Semana Municipal de Esportes vai ser do dia 16 de dezembro até o dia 20, né? Então, já é próxima semana aí. E é importante, é uma semana que a gente tirou para trazer algumas palestras para intensificar, né, a área do esporte. Hoje, o município de Campo Mourão, nós estamos aí com 105 mil pessoas, né, oficialmente, e nós somos um dos 5 municípios no estado. Então, nós estamos entre os 5 municípios do estado, tanto nos Jogos Abertos, Jogos da Juventude. Nós temos uma lei municipal que hoje rege o esporte da nossa cidade e é o que movimenta aí, realmente é o que dá garantia da continuidade do esporte. E nós cremos e acreditamos e trabalhamos para isso e sabemos que o esporte é um maior meio de transformação do ser humano. Então, através do esporte, a gente sabe que a gente pode transformar as vidas. Então, através disso, a gente vem tratando aí as nossas crianças, nossos jovens, adolescentes e até na formação, porque hoje o município tem uma parceria muito boa com as entidades aí de educação, com as faculdades, e através de várias bolsas de estudo nós estamos formando vários jovens aí através do esporte. Isso não seria possível se não fosse essas parcerias, então são importantes essas parcerias. E a Semana Municipal do Esporte, ela vai tratar de vários temas. Então nós temos aí várias palestras, né? E no dia 16 de setembro, atletismo paralímpico. Então aqui a gente vai tratar tanto do esporte regular nessa semana, também como paradesporto. O paradesporto cresceu muito. Hoje nós somos o centro de referência do paradesporto, através da Fundação de Esportes. Então nós temos alguns profissionais pagos pelo governo federal para o paradesporto, para trabalhar o paradesporto. Então a gente tem parceria aí com a APAI, com várias entidades aí que a gente atende esse pessoal, que antigamente esse pessoal não tinha esse acesso. Então, através desse trabalho, nós estamos dando acesso a todas essas pessoas. Dia 16 de setembro, o professor Sidmar Andeglia Tugelon, então ele vai dar a primeira palestra, às 13h30. No mesmo dia 16, 19 horas, mentalidade campeã, como alcançar o que parece impossível, palestrante Dante Amaral do voleibol. Então, o Dante, todo mundo sabe, foi um campeão olímpico. Então, ele vai estar aqui na cidade, trazendo essas palestras aí para todos nós e para toda a nossa comunidade esportiva da cidade e também da região, porque a região toda vem para cá também para participar. E é importante a gente ter um atleta de alto nível, né? Alguém que veio lá de baixo e que, através aí do seu desenvolvimento, ele conseguiu fazer um trabalho. Dia 17, também nós vamos ter lá Clécio Prado. Também gestão pública no esporte. É importante porque gestão pública no esporte, a gente tem que buscar recurso, e através desse recurso aí, ele vai estar organizando, vai estar direcionando, dando as palestras de como buscar recurso, né, para a gente trazer através do esporte. No mesmo dia, no dia 18, nós vamos ter sinais de alerta, cuidando dos nossos atletas. A palestrante, né, é a Marisa Barbosa, que é do nosso conselho. Então, isso é importante, porque às vezes a gente recebe alguns atletas com alguns sinais numa praça esportiva, e dentro desses sinais a gente liga um alerta. O que às vezes esse atleta está passando, de que forma ele está passando, porque cada atleta ele reage de uma forma. Então é importante para os técnicos nossos lá na ponta ter essa percepção, porque eles ajudam toda essa rede de proteção. Então isso é importantíssimo também, isso é importante para nós. Dia 19 de setembro nós vamos ter gestão de projetos esportivos, palestrante Carlos Eduardo Pijac Júnior.
colégio vai ser no colégio integrado, e no dia 20, terminando, nós vamos ter o Festival Paralímpico Loterias Caixas, no Estádio Municipal Roberto Brzezinski. Então, uma semana importantíssima, né, para todos nós. A gente vem aqui o convite da Carla, agradecer a Carla, presente aqui hoje, reforçar esse convite para que, né, todos os vereadores, né, toda a comunidade esportiva possa participar, população de modo geral, né, porque faz parte do esporte, né, a população às vezes não está diretamente ligada ao esporte de rendimento, mas está ligado ao lazer, né, então tudo isso faz parte da qualidade de vida que também a gente trabalha na Fundação de Esportes. E dizer que a gente possa, através dessa união, tanto do legislativo, do executivo, de todas as secretarias, a gente realmente possa atender a toda a nossa população. Acho que esse é o intuito nosso aqui, né? E essa Semana do Esporte, até nós estamos transformando isso em projeto de lei para que a gente possa trazer isso todo ano para dentro da nossa cidade, porque são pessoas que vêm e trazem a importância do esporte na nossa vida. Então, eu sou suspeito de falar que a gente veio do esporte, e o esporte realmente pôde transformar a nossa vida, e nós não falamos em recurso. Recurso, às vezes a gente ganha, perde, isso faz parte, faz um investimento. A gente fala em vivência, em aprendizado, né, em relacionamento, que tudo isso que a gente traz da vida toda de relacionamento, com certeza, 90% vem através do esporte e do dia a dia nosso. Então, obrigado a todos aí, que todos possam participar. Você me dá uma parte? Sim, sim. Pensei que era 100%. Sempre, Né? sempre. Você falou 90%. Mas esse é quase 100. Então, eu quase sei. Então, é importante, né? Então, esse é o convite para que todos venham reforçar o convite da Carla e que todos possam participar. Obrigado, Deus abençoe. Próximo, vereador Márcio Berbo, o senhor tem 10 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, servidores públicos que se fazem aqui presentes, saudar a Carla, secretária de esporte. Dizer, Carla, que agora nós vamos criar aqui, com toda certeza, vamos reunir aqui na Câmara, criar a diretoria de esportes aqui na Câmara, né, para o Bina assumir, fazer uma extensão aí da secretaria, né, Heraldo? É verdade, só temos que cuidar com os gastos. Brincadeiras à parte, dizer que desde o mandato anterior, e hoje eu renovei um requerimento, nós temos trabalhado em busca de melhorias do nosso colégio agrícola. Nós temos aqui em Campo Mourão o segundo maior colégio agrícola do estado do Paraná, uma área de 40 alqueires. Está sendo inclusive feito um estudo ali para uma possível aprovação de um curso de agronomia, considerando que aquela área ainda pertence ali à Unespar. Mas dizer que foi um compromisso assumido pelo governador, tiveram visitas de secretários naquele local e até o presente momento nós não temos ali o projeto do alojamento feminino e também não temos a questão das salas de aula. Lá, se os vereadores fizerem uma visita, e o Geraldo que está aqui é professor concursado do estado do Paraná, eu fico me perguntando como que um professor consegue dar aula naquela sala, porque ele não tem espaço nem para se mover à distância da mesa e do quadro. E salas de aula ali antigas tinham um problema de fossa, foi feita a reforma, a professora Mauri está lá, e nós estamos aqui fazendo um requerimento de que seja feito um convênio, então, junto com o município, para que o município possa estar fazendo o projeto e a gente busque aí as emendas necessárias para essa importante realização de melhoria naquele local. Fizemos também outro pedido aqui de extrema importância. Temos em Campo Mourão aí um polo educacional muito grande. Hoje nós temos várias universidades, inclusive universidades à distância, visando uma melhor utilização do dinheiro público, conforme o doutor Heraldo falou, que a gente tem que ter um cuidado e zelo. Eu estou fazendo aqui uma sugestão ao Poder Executivo de que se firme um convênio para que se possa fazer a contratação de estagiários, igual você faz de universitários, que você pode contratar pelo município, que você faça essas bolsas de estagiários de pós-graduação, trazendo essas pessoas com um detalhe, que já são formadas, que muitas vezes são engenheiros, advogados, e estão fazendo sua pós-graduação e que podem estar auxiliando
no trabalho do Poder Executivo, aumentando aí justamente a prestação de serviço e acelerando mais a questão administrativa. Eu fiz um outro requerimento, nós temos um problema lá no posto de saúde do Avelino Piacentini, né? Lá tem um posto de saúde, foi reformado, nós visitamos, andamos por lá, só que ele tem um problema, o estacionamento é todo de terra, devido à locomoção dos veículos, esse estacionamento está afundado. Quando chove muito, há um acúmulo de água e não há o escoamento dessa água. E a gente está fazendo um requerimento para que o Poder Executivo dê a devida atenção àquele local, pois quando tem um volume de chuva grande, aquela água chega a ficar acumulada ali por mais de uma semana. E se alguém não acreditar, basta visitar o posto de saúde, que é visível o que acontece lá. Também é de extrema importância, aqui, a gente fez aqui uma sugestão ao Poder Executivo, da estomoterapia, né? Para que se estude, a Secretaria de Saúde, a Camila, junto com a sua equipe, faça um estudo e veja a possibilidade de se criar um setor justamente específico para isso, através de enfermeiras, que elas fazem aí justamente os cuidados e o zelo na recuperação de feridas agudas e crônicas, aquelas fístulas muitas vezes surgidas, pessoas que possuem diabetes e têm uma dificuldade na cicatrização, inclusive dizer que esses dias foi aqui debatido isso através de uma audiência pública de extrema importância e que com toda certeza isso viria de encontro às necessidades destas pessoas e das demais que sofrem desse tipo de problema. E aí, eu quero deixar aqui, registrar que atualmente sou líder de governo, mas mesmo sendo líder de governo, a gente tem que dar devida atenção para o que vem acontecendo na cidade. Durante a semana passada, vocês viram aí a instalação de novas placas, dando a diretriz aí dos locais do município de Campo Mourão. Placa estas que foi ali efetuada a sua colocação nas calçadas. O que ocorreu? 2 empresários ligaram, a empresa terceirizada que foi fazer a instalação dessas placas, fez o rompimento ali dos fios, desorganizou todos os fios ali, acabando com a fachada da empresa, que muitas vezes estava organizado. Então nós ligamos para o Júlio, conversamos com o Júlio, mas essas empresas terceirizadas têm que ter um zelo e um cuidado na prestação de serviço público. Dia desses eu estive tirando uma semana de descanso e muito me chamou a atenção, Geraldo, eu fui passear na Argentina, Sidney, e eu estava caminhando e eu parei com a minha família e fiquei olhando. A Michelle falou, o que você está olhando? Eu falei, eu estou olhando essas pessoas aqui fazendo essa obra pública. Eles estavam fazendo uma vala, trocando uma fiação que era subterrânea, com um detalhe. Hélio, você que mexe na construção civil, eles colocavam uma lona em todo o passeio público. Aquela terra que era retirada daquele local, ela não era colocada sobre a calçada. Ela era colocada sobre uma lona plástica. Aquela lona era fechada ali, só dobrada, evitando a sujeira no passeio público. Depois eles pegavam aquela terra que estava na lona e recolocavam de onde eles tiraram. Veja que interessante, né? Nós temos aqui, se você andar pela cidade, você vê que a população, e aqui não é só o poder público, mas eu falo da preocupação pelo zelo da coisa pública, porque o exemplo vem de nós que estamos exercendo a função pública, do poder executivo que faz a obra pública e que deve ter esse cuidado e zelo, né? Nós vimos aí as reclamações que eu fiz da obra da praça que foi licitada, vocês viram como ficou aquilo dali. Aqueles pavers distribuídos, terra pela calçada. Eu acredito que também a população, a gente vê isso, areia no passeio público, areia colocada na rua, aí a população reclama que as águas pluviais têm que limpar as bocas de lobo, porque o que acontece? Se você coloca areia para sua construção, tem uma chuva, aquela areia escoa para onde? É um dos fatos que teve lá, justamente a questão do Parque João Teodoro de Oliveira, o Parque do Lago, que tinha lá justamente a questão de uma captação de água de chuva. Joaquim Teodoro de Oliveira. João é o Parque da Pedreira.
E ali tinha justamente essa questão do acúmulo de terra e areia, porque Campo Mourão, basta você andar pela Avenida Capitão de Bandeira e você vai verificar que o ponto mais alto da cidade é a Capitão de Bandeira, e quando chove, a água pluvial ela tem duas vias de escoamento. Ou ela escoa sentido Avenida Tancredo Neves, ou ela escoa sentido Araucária e sentido o Parque do Lago ali, onde existe as demais residências. Então isso daí é um cuidado e um zelo que a gente tem que ter. Até mesmo estamos aí, em breve, vai vir o plano diretor, né? Nós temos que regularizar essas questões, né? Então, fica aqui o meu registro, o registro que a gente deve cuidar e zelar pela coisa pública. Eu já repeti aqui várias vezes que eu entendo que a área pública, um banco na praça, muitas vezes a gente tem a visão que a gente pode quebrar ou destruir porque é público, é de todos nós. Ao contrário, por ele ser público, o nosso cuidado e zelo deve ser maior. Porque amanhã será utilizado por nós, será utilizado por nossos filhos e pelos nossos netos e por aqueles que aqui estarão. E eu vou finalizar dizendo o seguinte, uma frase de Sêneca que muito me chama a atenção no dia a dia. Para ofender um homem forte, diga-lhe uma mentira, Lineu. Mas para ofender um homem fraco, diga-lhe a verdade. Meu muito obrigado. Próximo vereador Dr. Heraldo. Vou fazer a mesma pergunta. O Heraldo fez a inscrição dentro do prazo regimental? Sim, dentro do prazo, normal. Respondendo ao Márcio Berbit, eu sou advogado. Eu, antes de tecer comentário sobre a palavra livre, sempre que a gente se referir ao Parque do Lago, em Campo Mourão, vamos falar Parque Joaquim Teodoro de Oliveira. Por que eu digo isso? Porque foi ele que doou aquilo lá para o município. Então, Parque do Lago é uma palavra que todo mundo usa, mas na verdade é Parque Joaquim Teodoro de Oliveira. Bom, muito bem. O que me trouxe hoje aqui são matérias que determinados jornais, imprensa, publicam, né? Eu entendo que devem ser matérias que agreguem, não matérias que trazem prejuízos, trazem gozação, não pelo fato de que eu levei um tombo ontem aqui, né? Mas realmente é nesse sentido eu venho me manifestar hoje. Essas cadeiras que estão aqui são eu que comprei, com a ajuda dos vereadores que na época estavam aqui. Esta Câmara fui eu que construí, certo? São 2.500 metros quadrados. Tive propostas de receber numerários para me corromper. Eu toquei a pessoa da minha sala. Em momento algum, após pesquisarem a minha vida, inclusive o Ministério Público, ele, uma oportunidade, falou inclusive com o Márcio Berbit, vereador, que não achou nada. Então, eu sabia que a cadeira não tem trava, mas infelizmente fui pego de surpresa nessa ocasião. Então, eu entendo que a imprensa tem que publicar matéria que agrega. Tive a infelicidade de ter várias pessoas denegrindo, falando mal. Isso não me atinge. Outras parabenizando. Em especial, vou citar duas pessoas. Uma terceira eu vou deixar porque eu não entendi bem a conversa dele. É uma tal de Raí 561, que criticou, ainda se diz cristã. E o outro, um tal de William Gomes. Esse não se viu no espelho hoje, nem ontem, e nem anteontem, nem quando nasceu. São palavras
criticando o tombo. Mas não o tombo. De outra maneira, o porquê eu não deveria estar aqui. Para essas pessoas eu respondo o seguinte: o TSE confirmou a cassação da cadeira dos vereadores. Eu sempre disse que eles não tinham culpa. Mas agora eu mudo um pouco a minha conversa. Porque se eu estou num partido, nós temos uma equipe, nós temos que preencher os requisitos. Esses requisitos são elencados na legislação eleitoral. Agora, se eu estou num partido, numa equipe trabalhando, eu não vou ver o doutor Márcio pedindo voto, não vou ver o doutor Márcio distribuindo propaganda, eu não vou ver o doutor Márcio, em hipótese alguma, na cidade, fazendo política. Isso é um absurdo. Penso eu que, quando você tem um partido, você tem que estar ao par de tudo. Então, o TSE confirmou a decisão de primeira instância. Isso não se deu exatamente pelos requisitos da legislação eleitoral que não foram cumpridos. Logo, eu estou na cadeira por direito, por garantia constitucional. Eles, cassados, foram votados bem. Mas eu e o Bina também fomos votados. O povo nos escolheu. E por nos ter escolhido e ter havido esse problema, é que nós temos a legalidade de estar aqui hoje. É um direito que nos resguarda e nos ampara a legislação. Já pensou se assim não fosse? A bagunça estaria instalada. Entretanto, eu entendo os que criticaram pela minha caída da cadeira. Mas espero que esses não caiam em descrédito na vida. Porque eu tenho Deus no coração e para estes eu termino dizendo: não corrija um tolo, ou então ele há de te odiar. Corrija uma pessoa sábia e ela irá te dizer obrigado. Ótimo dia a todos. Senhor secretário, há mais vereador inscrito? Não, não temos mais nenhum vereador inscrito. Nesse momento, gostaria de pedir autorização ao plenário, que é sempre soberano. Eu sempre até comuniquei, conversando com o doutor Heraldo. O doutor Heraldo e o Bina estão novamente conosco aí, conforme todos já sabem. E nós temos aí uma normativa passada dentro do Poder Legislativo para que os vereadores que façam viagem para Brasília comuniquem nossa casa para poder antecipar na compra da passagem para que elas possam ficar mais barata, né? Mas quando acontece alguma urgência, nós pedimos ao plenário a liberação da viagem do vereador. Então, nesse caso, eu gostaria de pedir ao plenário a autorização para que o Márcio Berbit vai a Brasília no dia 16 e 17, junto com os diretores gerais presentes, Roberto Ribeiro Nelly, da UTF de Campo Mourão, Marcelo Henrique Graça, da UTF de Guarapuava, Helder, também da UTF de Toledo, Maria, da UTF de Dois Vizinhos, e Cláudio Leones Base. Então, dessa maneira, eu gostaria de pedir autorização ao plenário. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando. Liberação, autorizado pelo plenário. Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Em segundo turno, de discussão e votação, artigo 83, inciso 1º, combinado com o 5º do regimento, matéria em regime especial.
Projeto de Lei número 155/2025, Executivo Municipal, altera a tabela demonstrativa 7, LRF, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5º do anexo de metas fiscais, estimativa e compensação da renúncia de receita da Lei número 4.714, de 2 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. Em discussão o projeto? Em votação o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários manifestam levantando. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei Complementar número 4 de 2025, Executivo Municipal, dispõe sobre o Programa de Regularização Fiscal do município de Campo Mourão, Refiscam 2025, e da outras providências, regime de preferência. Em discussão o projeto? Em votação nominal o projeto. Solicito ao secretário que faça chamada nominal dos vereadores presentes para proceder à votação. Subtenente Macedo. Favorável. Escrivão Parma. Favorável. Edilson Martins. Favorável. Eliane do Café. Favorável. Elvira Lima. Favorável. Doutor Heraldo. Favorável. Professor Geraldo. Favorável. Hélio HG. Favorável. Bina, favorável. Márcio Berbet. Favorável. Márcio Moraes. Favorável. Sidney Jardim. Favorável. Projeto aprovado por 12 votos. Em segundo turno de discussão e votação, artigo 83, inciso 5º do Regimento Interno. Projeto de Lei número 101 de 2025, Márcio Berbet, dispõe sobre a substituição gradativa das redes aéreas de distribuição de energia elétrica, telefonia, comunicação de dados via fibra óptica e televisão a cabo por redes subterrâneas em áreas específicas do município de Campo Mourão e da outras providências. Em discussão substitutiva. Em votação substitutiva, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários manifestam levantando. Substitutivo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Próximo projeto. Projeto de Lei número 103 de 2025, Sidney Jardim, dispõe sobre obrigatoriedade de atendimento presencial nas lojas de operadoras de telefonia celular para a resolução de demandas dos consumidores no âmbito do município de Campo Mourão, Paraná. Em discussão o projeto. Para discussão, presidente. Com a palavra, vereador Sidney. Senhor presidente, esse projeto é um projeto muito importante para Campo Mourão e para o consumidor. Todos nós temos telefone celular. Hoje não existe uma pessoa, a gente não conhece uma pessoa que não tenha um aparelho celular. Alguns têm uns mais modernos, o 16, o 17, nem sei que número que está aí já o iPhone. Outros têm um mais simples, que nem o WhatsApp não pega, é para fazer ligação, mas todo mundo tem acesso a um celular. E o que é interessante é que quando a gente vai comprar o celular e vai adquirir o chip, a gente vai numa loja em Campo Mourão. A gente vai lá, é atendido de forma presencial, e ali a gente adquire o aparelho, ou o chip, a linha, enfim, a gente adquire. Nós somos daquela época, eu sou daquela época, que é para a gente comprar o nosso telefone, a gente comprava ele parcelado em 24 pagamentos, pedia uma linha telefônica e ela demorava meses para ser instalada na casa da gente. Hoje a gente entra numa dessas lojas e a gente sai de lá com um número, com um chip, sai de lá com quantos números e com quanto chip você quiser. Ou seja, a modernidade chegou. E faz tempo, aliás. Mas, ao mesmo tempo, as lojas insistem em dar um bom atendimento só enquanto ela visa o lucro com o consumidor. A partir da hora que ela tem que prestar um serviço para o consumidor, ela começa a atender ele de forma errada. Ou seja, a gente vai na loja, a gente adquire o telefone, a gente adquire o chip e na hora de fazer uma reclamação é só através do telefone. Isso não existe, isso está se tornando insuportável a relação entre consumidor e fornecedor. Se a gente pegar principalmente as pessoas de idade, que hoje a sua grande maioria tem o tal do WhatsApp, que é uma maneira fácil de falar com os filhos, com os netos e tudo mais, essas pessoas, devido à idade, devido a ter a questão ali de formação, elas não têm a facilidade para falar no telefone. Elas foram e adquiriram pessoalmente lá na loja. No dia de receber lá a sua aposentadoria, foi lá, comprou o aparelho, comprou o chip e instalou. Por que que agora
tem que dar o atendimento só pela internet. Diante disso, a gente apresentou essa lei, obrigando as lojas de operadoras de Campo Mourão a ter um atendimento presencial. É bom que se destaque que essas lojas de operadora são aquelas lojas que realmente representam, e não as grandes redes, como Casa Bahia, como Magazine Luiza e tantas outras aí que vendem o aparelho celular. O foco aqui é na representante das operadoras. Por exemplo, a TIM, a Claro, a Vivo, a Oi, todas essas que têm loja em Campo Mourão, que atendem e que vendem, elas passam a ser obrigadas a dar esse atendimento presencial. Nós colocamos na lei, presidente, os vereadores e quem nos assiste, que nessas reclamações presencial, o atendimento vai ter que ser em relação a reclamações sobre falha no serviço, contestação de fatura ou cobrança indevida, e há muito reclamação nesse sentido. A pessoa recebe ali um aumento de valor da mensalidade dele que ele não contratou, e daí ele tem que ligar para reclamar. O cancelamento de serviço, as alterações contratuais, a solicitação de portabilidade e qualquer outra demanda que possa ser resolvida via atendimento remoto ou call center. Ou seja, o que nós queremos? Que o problema do consumidor seja resolvido na loja. É claro que o consumidor ele não está impedido de fazer a ligação. Aqueles que acham mais prático ficar na sua casa e fazer a ligação e ter o seu problema resolvido, ele pode fazer. Mas aqueles que não conseguir ou aqueles que preferem o atendimento presencial, ele tem o direito de ir na loja e fazer esse atendimento. O mais interessante ainda é que nós estamos colocando nesse atendimento presencial que ele tem um prazo de atendimento, 20 minutos em dias normais e 30 minutos em véspera de feriados e datas comemorativas. De onde nós tiramos isso? Da mesma legislação em relação aos bancos, em relação aos mercados. Ora, se nós temos o banco um atendimento obrigatório de um prazo para o consumidor, nós temos que ter nessa loja a mesma coisa. Porque hoje a telefonia celular ela é um bem essencial, ela é um serviço essencial, igual é o do banco. Então, tem que ter um atendimento ali preferencial para o idoso, tem que ter um atendimento com horário estipulado, igual é no banco, igual é no supermercado. E por isso nós colocamos isso. Nós colocamos também a penalidade, que é a advertência por escrito, para a loja que não cumprir. Na sequência, multa de até 100 UFMs, que é a unidade fiscal do município. E em caso de residência, pode chegar até a cassação do alvará. Eu fui diretor do PROCON por 4 anos em Campo Mourão. A reclamação que mais existe no PROCON é em relação à telefonia móvel. 90% da reclamação que tem ali no PROCON é em relação à telefonia. E o mais interessante, que cabe destacar isso para os vereadores, é que hoje o contribuinte, ele paga para atender os clientes da TIM, da Claro, da Vivo, da Oi. O consumidor vai na loja, compra o seu aparelho, não consegue resolver o problema, acaba indo no PROCON. Chegando no PROCON, o PROCON tem uma linha especial, é uma linha especial do PROCON com essas operadoras. O PROCON pega o telefone e em 5 minutos ele resolve o problema. Aí a minha pergunta é, se em 5 minutos o PROCON consegue resolver o problema com as operadoras, por que a loja não consegue resolver em 5 minutos? Por que o contribuinte tem que pagar servidor para ficar no PROCON, para ficar fazendo atendimento particular de operadoras? As operadoras têm que resolver o problema delas. Eu até sugeri, e vou cobrar da Procuradoria do município... Permite uma parte? Só concluindo, e vou permitir, vereador. Quando estava no PROCON, sugeri à procuradora que entrasse com uma lei cobrando dessas operadoras todo o gasto que o PROCON tem para manter o atendimento a essas operadoras. Tanto é verdade que uma delas se preocupou e hoje ela colocou dentro do PROCON, no caso a operadora TIM, hoje ela paga um funcionário, o funcionário dela fica dentro do PROCON resolvendo o problema só da TIM. Então, se está causando esse prejuízo para o erário público, tem que ser ressarcido. E foi uma sugestão que eu dei, vou ter que cobrar da procuradora como que está isso em relação a entrar com esse processo contra as operadoras, mas para nós o que importa aqui agora é a gente aprovar uma lei onde as operadoras sejam obrigadas a atender os seus clientes, o que eu acho um absurdo, precisar do poder público intervir para dizer para as operadoras, você precisa atender o seu cliente. Ora, se é cliente, já sabe que tem que atender bem. Então, nós estamos colocando nessa lei a obrigação de ter esse atendimento presencial. O atendimento presencial, com certeza, vai resolver aquele problema que o cidadão liga, fica 40 minutos, 50 minutos, 30 minutos no telefone e não consegue resolver. Quem aqui nunca passou por isso?
Então, o que nós queremos com essa lei é resolver esse problema. E por isso eu peço mais uma vez, os vereadores já votaram favorável ontem. Ontem eu até não comentei sobre a lei, até porque já estava adiantado o horário e tudo mais, mas peço novamente o apoio de todos os vereadores e não só isso, que na sequência a gente vá atrás da sanção e cobrar para que a prefeitura realmente fiscalize e que para isso passa a funcionar aqui em Campo Mourão. E concedo a parte. Vereador, eu não sei se é o momento, porque já passou em plenária ontem, né? Mas poderia fazer uma emenda de plenário, certo? Porque os Correios têm que ser incluídos no projeto. Porque eles vendem chip e vendem planos lá também, certo? Então, se não for possível... Eu entendo, vereador Heraldo, só concluindo, eu entendo, não sei Vossa se... Excelência deveria encaminhar isso ao Correio também. Não, mas eu entendo que o Correio já está, que o Correio ele é uma operadora. O Correio hoje, ele já passou a ser uma operadora hoje, no Brasil inteiro. E ali ela diz, ó, a obrigatoriedade de atendimento presencial nas lojas de operadoras de telefone celular. O Correio, eu entendo que ele está dentro dessa lei, porque ele acaba, ele vende ali, por só isso porque ele aqui está. Tem a cabeça do projeto. Tá? Eu cheguei ontem e não conheço o projeto. Aqui não vi Correio. Tudo bem que é uma operadora, mas... tá? Aqui você, nas lojas de operador de telefonia celular. Loja não é Correio. Certo? Tudo bem. Mas eu entendo. Está tudo certo. Senhor presidente, o senhor me permite? Diante da Com a palavra, vereador Márcio. Diante da manifestação do Heraldo, Sidney, talvez seja interessante, e eu entendi, porque também o Correio faz venda de linhas telefônicas, celulares, né? Então, talvez, e o Heraldo me corrija se eu me encontrar equivocado, talvez seja nesse sentido, porque as operadoras, e normalmente a gente nem vê propaganda do Correio, e ouve-se falar muito de que o Correio tem uma linha de celular também disponível para a população, para aquisição. E, até gostaria que, caso Vossa Excelência, senhor presidente, entenda, que o Heraldo complemente a minha fala, se foi nesse sentido. Aí a gente tem, além das operadoras, nós temos aí, claro, né, operadoras abrange todas as demais, mas eu acredito, por ser o Correio, a gente ouve falar muito pouco dessa questão de telefonia. Não sei também, você como ex-diretor do PROCON e atualmente vereador, como são as reclamações relativas às operações de telefonia móvel do Correio. Eu entendo que... O senhor vai pedir a palavra, doutor? Sim. Com a palavra, mas ele citou meu nome para eu responder. Eu entendo que o Márcio Berber está correto, é assim mesmo. Mas o pedido meu não é modificando uma proposição, em parte, né? Chama-se substitutivo, que propõe uma nova versão ao texto, se for o caso, ou suprimindo, ou acrescentando, ou alterando a redação do dispositivo. Então, se for possível acrescentar isso aí... Posso fazer uma sugestão, vereador Heraldo? Eu entendo assim, eu entendo que o Correio está ali, mas na dúvida... A minha sugestão é o seguinte: primeiro, que nós não podemos fazer emenda de plenário hoje, ela tem que ser por escrito e assinado por todos os vereadores, por um terço dos vereadores. Qual que é a minha sugestão? Eu só quero, se Vossa Excelência permitir, exatamente para não atrasar, eu entendo isso, mas é importante que você coloque na cabeça ou naquilo que você vai direcionar às empresas esse detalhe. Só isso. Eu queria fazer uma sugestão. A gente aprovar o projeto hoje do jeito que ele se encontra, e se o nosso jurídico entender que o Correio não abrange ali quando fala operadoras, eu entendo que abrange. Mas se o jurídico entender, olha, não está aí o Correio. Depois e sugiro o vereador Heraldo, o vereador Márcio, e quem mais concordar, assinamos um outro projeto de lei alterando esse, incluindo os Correios. Essa é a minha sugestão. A gente aprovar como está... E depois, caso entenda que realmente que o Correio, depois da gente fazer um estudo melhor, o Correio realmente não está na lei, a gente assina um projeto de lei. Eu me comprometo a fazer e assinar com o vereador Heraldo, o vereador Márcio e quem mais quiser assinar daí. Com certeza, Sidney. Tendo em vista que, como nós já votamos ontem, nós não podemos fazer alteração hoje.
Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a ordem do dia, artigo 87 do Regimento Interno. Comunicamos que os ofícios do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, abaixo relacionados, foram apreciados pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, a qual emitiu pareceres favoráveis. Passaremos a seguir a explicação pessoal e cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para se manifestar exclusivamente sobre atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a partes, artigo 87, 88 e 89 do Regimento Interno. Senhor secretário, há vereador inscrito? Sim, temos um vereador, doutor Heraldo. Doutor Heraldo, o senhor tem 5 minutos. E já aproveitando, logo após, se os demais colegas vereadores puderem dar uma ida na sala da presidência, eu gostaria de falar com todos os senhores. Eu não ia falar nada, mas só para deixar claro ao plenário, aos vereadores, às pessoas que assistem, que a emenda de plenário é possível sim, certo? E desde que esteja 1/10 das pessoas, dos vereadores, que concordem. Então, eu coloquei a minha ideia, e se os vereadores se manifestassem aqui, sobre a positividade dessa emenda, nós não poderíamos aprovar e esperar depois se está escrito e vir com outra nova lei. Então, é o meu entendimento. Só para explicar que é possível sim, senão ele fica falando, pô, doutor, ela não sabe nada, né? E não é bem assim. Tá bom? Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe. Então, convido os vereadores para dar uma ida na sala da presidência, rapidinho, 5 minutos. 5 minutos.